Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de elétrica, né? Especificamente aí ligação de circuitos com resistor e LED, né? Nesse caso aí realmente fica mais voltado para a parte de eletrônica, né? A gente já fez o primeiro vídeo, né? Falou um pouco sobre qual o objetivo do LED, qual o objetivo do resistor, né? Foi um circuito em série ligando um LED da cor vermelha, né? Com a fonte de 12 volts, né? Então a gente fez o cálculo justamente para saber qual resistor ser utilizado aí para poder ligar esse LED, né? Hoje o cálculo que a gente vai fazer é justamente para indicar também o resistor para ligação de 4 LEDs em série, né? 2 vermelhos e 2 verdes, né? O primeiro ponto, né, é justamente ter em mente, né, essa tabela comercial de resistores, né, e saber que essa tabela está referente, né, a múltiplos, né. Isso a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Quem viu o último vídeo, né, segue aquela mesma lógica, mas daqui a pouco a gente vai ver de novo como é que isso funciona. Então, esses valores aqui, eles representam os valores comerciais dos resistores e daqui a pouco a gente vai ver como é que funciona o uso dessa tabela. Bom, essa aqui é a fórmula para saber, né, o resistor que vai ser utilizado aí para ligar o LED, onde a gente vai ter a relação da tensão, né, da fonte menos a relação de tensão do LED, né, ou do grupo de LEDs, né, já que a gente vai estar fazendo a relação em série, e a amperagem, né, que o LED suporta, né. Então nesse caso aí a gente vai ter justamente o R como a resistência, o VCC como a tensão da fonte de alimentação, VL tensão do LED e o IL a corrente do LED, né, que está justamente ligado à amperagem dele. Aqui a gente tem uma tabela referente a LEDs com o diâmetro de 5 milímetros, né, suas respectivas cores e sua tensão máxima e mínima de ligação e sua corrente em miliampere, né. Depois a gente precisa converter de miliampere para ampere, né, para colocar aqui na fórmula, né. Então no caso aí, né, é só a gente dividir esse valor por 1000, né, e ele vai dar exatamente 0,02 ampere, né. Então é o valor específico aí, quando a gente for converter já saiba que é o valor que vai ficar aqui no lugar do IL. Bom, no caso, como eu tinha dito para vocês, né, o nosso objetivo é dimensionar um resistor para construir um circuito que acenda 4 LEDs de 5 milímetros, 2 da cor verde e 2 da cor vermelha, né. Eles vão estar em série e a alimentação vai ser com uma bateria de 24 volts. Né, nesse caso, colocando os valores na fórmula, né, que eu deixei sem as unidades para não ficar confuso, né, então a gente vai ter 24 volts da tensão de alimentação menos 9 volts do que? Do somatório da tensão máxima dos LEDs. Né, então a gente vai utilizar 2 vermelhos e 2 verdes, é só a gente observar aqui, a tensão máxima do vermelho é 2, então como a gente vai estar utilizando 2, a gente vai ter 2 vezes 2, que vai dar 4. Né? A tensão máxima do verde é 2,5. Como a gente vai ter 2, 2,5 vezes 2 vai dar 5. E aí é só somar, né? 5 de tensão máxima dos LEDs verdes com mais 4 dos dois LEDs vermelhos, né? Que vai dar 9. Né? Então a gente vai ter 24 menos 9 dividido pela amperagem, que é 0,02. Como eu mostrei para vocês, os LEDs eles estão com a referência aqui em miliampere, e é só converter de miliampere para ampere, então é só dividir por 1000. Realizando esse cálculo, 24 menos 9 vai dar 15, 15 dividido por 0,02 vai dar 750, né? Como é referente ao resistor, a unidade 750 ohms, né? Então o que acontece? Se você disser, ok, vou observar aqui na tabela comercial e verificar qual LED que eu vou escolher, você vai ver que não tem nenhum LED com 750 ohms, né? Você vai ver aqui que vai de 1 até 9,1 ohms, né? Então o que acontece? Esses resistores, né, na verdade, né, não LEDs, resistores, eles têm uma relação de múltiplo, né, aí que já é um padrão comercial. Né? Eles trabalham com múltiplos de 10, 10 elevado ao quadrado, 10 elevado ao cubo, 10 elevado à quarta, 10 elevado à quinta e 10 elevado à sexta. Né? Então o que é que a gente precisa fazer? Qual desses valores aqui da tabela comercial a gente utiliza, né, multiplicando pelos valores, os múltiplos, para chegar ao valor específico do resistor que a gente deseja. No caso, o resistor que a gente calculou, ele está aqui com 750 ohms. Então é só escolher esse resistor aqui comercial 7,5 ohms, né, e multiplicar ele pelo valor múltiplo. Né? Então nesse caso aqui, se a gente multiplicar 7,5 vezes 10 elevado ao quadrado, onde 10 elevado ao quadrado é igual a 100, ou seja, 7,5 vezes 10, 7,5 vezes 100
vai dar exatamente 750 ohms. Ou seja, a gente tem comercialmente resistores com 750 ohms, né? Aí você diz, poxa, mas tem comercialmente resistores com 750 ohms? Será que poderia aparecer algum valor que não tivesse comercialmente? Sim. Inclusive no último exemplo que a gente fez, não, o valor que a gente calculou, ele não tinha exatamente o valor comercial do resistor. Então a gente tinha que utilizar um resistor com uma capacidade maior para garantir a proteção do circuito, né? Então nesse caso aqui, como tem exatamente 750 ohms, não tem problema. É só escolher realmente um resistor com essa capacidade. Para a gente encontrar essa capacidade, né, a gente já selecionou, né, aqui a relação de cores para o resistor, né, lembrando sempre que a relação de linhas mais próximas fica à esquerda, né? Então nesse caso aqui a gente vai ter essas linhas aqui à esquerda, né? Você vê que tem um espaço um pouquinho maior aqui do marrom para o dourado, né? Então indicando aí que eles ficam aí exatamente nessa visualização, né, o parâmetro aí para poder identificar o resistor. Agora vamos confirmar se essas listras, né, elas realmente equivalem a 750 ohms, né? Para a gente fazer a verificação, né? E lembrando sempre o seguinte, tem resistores com 4 e com 5 listras, né? Com 4 listras é o padrão, é o mais comum, mas tem com 5 também. Quando você utiliza esse com 4 listras, nessa tabela de verificação aqui, essa faixa aqui, 3, ela sai, né? Você não utiliza essa faixa 3, né? Ela não entra aqui com relevância para essa análise, né? Então você utiliza a faixa 1, a faixa 2, que são os dois valores iniciais, utiliza a tabela de multiplicadores e a última faixa que é a tolerância. Então nesse caso aqui, esse violeta aqui, né, ele indica justamente 7, né? Ou seja, é o primeiro número que a gente está identificando aqui. A segunda representa o quê? O verde, que representa 5. Então aqui a gente já sabe que tem 75. E o que acontece? O marrom é o multiplicador, 10, ou seja, 75 vezes 10 vai dar 750. Né? Então aí já é a identificação dos 750 ohms. O que é que a gente precisa agora saber? A relação de tolerância dele. No caso, a relação de tolerância dele, como é dourada, ele está indicando que é mais ou menos 5%, né, do valor indicado do resistor. Ou seja, ele pode variar esses 750 ohms mais 5%, menos 5%, né? É a faixa aí de tolerância para ele. Então, realmente, é indicando que o resistor escolhido com base nas cores, ele está correto, ele está equivalente aí aos 750 ohms. E aí a ligação, né, do circuito, né, apenas simbólica, né, mas aí está indicando justamente a fonte, né, 24 volts, o resistor, os 4 LEDs em série, né, e o retorno aqui para o negativo. Né? Então aí seria a relação para poder ligar esses 4 LEDs, tá bom? Né, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!